Ora, então, muito bom dia e bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto Prévio, o painel político, o painel em que convidamos representantes de partidos políticos e movimentos de cidadãos de Amarante para estarem aqui presentes e discutirem alguns temas que são importantes para a nossa terra e para a nossa região. Hoje, só uma pequena nota para começar, hoje não contamos com a participação do candidato do Bloco de Esquerda, tem um compromisso eleitoral a ver com as eleições que se realizam no próximo dia 25, portanto uma ação aqui em Amarante do Bloco de Esquerda e também não contamos com a presença do representante do movimento Amarante Somos Todos, que por razões que não nos são conhecidas não se representaram aqui hoje. Vamos falar hoje neste painel de uma proposta de lei que foi apresentada recentemente, há cerca mais ou menos de um mês, pela maioria do PSD e CDS, em que se propõe uma revisão e uma série de alterações à lei dos baldios. Esta proposta pretende, de uma certa forma, de acordo com a maioria PS e CDS que apresentou, pretende fazer uma reforma de cariz funcional, combatendo algumas lacunas, solucionando alguns conflitos, criar um equilíbrio entre boa gestão e criação de riqueza, a gestão sustentável de recursos financeiros que os baldios proporcionam, alterando, e então esta é uma das questões que realmente tem dado alguns debates, uma alteração à definição de compartes, entre outras propostas. Também pretende-se clarificar várias situações de depósitos bancários que não são levantados há décadas por divisão dos titulares e, em geral, pretende-se fazer a criação de mecanismos de fiscalização da atividade dos baldios também, portanto, incluir as contas anuais fiscalizadas pela autoridade aduaneira, a inscrição dos terrenos na matriz predial para a atualização do cadastro. Esta proposta que foi ao Parlamento a 2 de Abril portanto, houve alguma reação por parte da oposição. PS e Bloco de Esquerda, aliás, ameaçaram levar a questão a Tribunal Constitucional caso esta lei seja aprovada. E, portanto, há aqui uma acusação em geral em que a oposição diz que a maioria pretende ou está a preparar uma privatização dos baldios. Vou começar com António Duarte, representante aqui da CDU, com nós hoje. António Duarte, é verdade? Acha que se está a preparar aqui a privatização dos baldios? Bom dia a todos, aos colegas do painel, bom dia aos ouvintes da emissora regional de Amarante. Eu, antes de mais, queria dizer que este projeto que entrou não veio da iniciativa do Governo. Por incrível que pareça, ele veio da iniciativa dos grupos parlamentares. O que está em causa é, de facto, eu não representasse aqui um partido à esquerda, o Partido Comunista Português, o que está em causa é, sem dúvida, um ataque às populações serranas e desde que lhe diga que nós aqui, no caso concreto de Amarante, estamos inseridos numa região onde os baldios têm uma expressão grande, passando ali para a Bobreira, entre Marco e Baião, Amarante, concretamente a zona de Anciães, e quem não se lembra dos litígios de baldios entre Olo e Fridão e toda aquela zona. E naturalmente que ao longo de décadas e séculos, as pessoas, as famílias, muitas famílias nas populações, e mesmo de hoje continuam a viver do que os baldios lhe oferecem, desde a lenha, à pastagem do gado, à silvicultura, à floresta, e numa altura em que o país vive situações tão difíceis, que penso que não estou a dizer novidade nenhuma, em que um governo se prepara a tirar um direito que é constitucional, que curiosamente fez parte das conquistas de 40 anos do 25 de Abril, em que se prepara para lhe tirar esse direito, creio que está em causa mais um perigo para os portugueses e, neste caso concreto, para as populações que deles se servem. Entretanto, nós, a continuar assim, vamos assistir ao acentuar da desertificação, que ela já é uma realidade, e desertificação e migração. Isto tem a ver com os problemas que são colocados às populações serranas, e toda a gente sabe que o que está por trás disso tudo, ao fim e ao cabo, é o querer dar lugar aos privados. E sabemos que nesta altura esfregam as mãos a celuloses, a indústria do papel, e neste caso a Portucel, que não é por acaso nem é ingênuo, que a própria Portucel foi a empresa que mais se interessou e continua interessada em que este projeto de lei vá para a frente. Mencionou há pouco uma questão que, portanto, dos baldios aqui em Amarante, em que houve algumas disputas sobre...
E continua. Entende a diferença. Portanto, esta lei, de uma certa forma, não iria tentar resolver essa questão quando se diz que vamos... O espírito... Hoje a gente não sabe, dizem que os baldios que temos em Portugal são entre os 400 mil e 500 mil hectares. Portanto, nem sequer há uma matriz, não há um registro de onde é que estão as fronteiras dos baldios. Isso, aliás, é um problema muito comum nos baldios ao longo de muitos anos. Vocês concordam, por exemplo, que deve haver, de uma forma ou de outra, uma revisão desta lei? Concordo, porque nós temos um exemplo aqui, eu por acaso, conhecendo Fridão e Iolo, mas neste caso como conheço um pouco mais da realidade de anciães, e é uma freguesia que está mais que patente o desenvolvimento sustentado, se quer que lhe diga, e derivado da própria dos baldios, porque mesmo ao nível de aquisições de equipamentos sociais, ao nível da cultura, do desporto, enfim, da qualidade de vida das populações, tudo isso deriva de uma comunidade. E se lhe retirarem isso, inclusivamente há aqui uma situação que está a ser cara em Amarante, que é o caso da água, porque é uma coisa que eu acho completamente disparatada, é uma coisa que toda a vida as populações serviram da água natural que nasce ali, como se costuma dizer, ali perto da porta, e correm o risco um dia destes de que apagar. E um bem que toda a vida, por direito, lhe conferiu às populações. Acha que é direito das populações aqui em termos destas comunidades? São particularmente em momentos que o nosso país atravessa, onde nesta altura estar a privar as populações de um bem que ao longo dos séculos, ao longo da nossa história, e neste caso concreto em Amarante, retirar-lhe, eu penso que é grave. Muito obrigado, António Duarte, pela sua intervenção. José Joaquim, do PS, em representação do PS hoje. Não sei se o microfone está ligado, estou antes de bom ligá-lo. O PS tem estado... Aí, está? O PS tem feito várias críticas a esta proposta de projeto de lei. Concorda que há aqui um perigo de privatização? E onde é que está o perigo da privatização em particular nesta proposta que o PSD e a CDS fizeram? Muito bom dia a todos. Eu julgo que, acima de tudo, esta alteração, esta proposta de alteração da lei dos baldios está mais incertezas do que certezas. E por isso é normal que gerem muitas dúvidas a quem está a olhar para isto. Os baldios, se deixarem de ser uma propriedade comunitária e passar a ser um património autónomo, passa praticamente a ser como uma propriedade privada. E isso é o perigo que corre neste momento. Mas também a lei, tenho que dizer uma coisa, isto também muito em termos pessoais, julgo que a lei tem alguns aspectos positivos, nomeadamente na questão da clarificação das contas. Julgo que é positivo que se preste contas a alguém, a uma entidade, neste caso a autoridade aduaneira. Julgo que é positivo isso, até porque há muitos baldios que têm receitas absolutamente significativas, e por isso deve haver aqui alguma questão relativamente à transparência da questão das contas. Depois, também julgo que a questão dos compartes, a definição de compartes, aqui entronca com algumas questões que são interessantes. Por exemplo, hoje alarga-se o conceito de comparte a toda uma freguesia. E eu pergunto, vai gerar alguma conflitualidade, nomeadamente nas uniões de freguesias. As freguesias que fizeram parte, hoje fazem parte da união de freguesias, e que não tem nada a ver com os usos, costumes e tradições de um baldio. Aliás, eu posso dizer outra questão. Há freguesias que têm 3 baldios. E por isso, nessas é positivo. Não tem grande legitimidade ter 3 baldios. Pode ser comum às 3. E isso parece-me positivo. Depois, a questão também da inscrição da matriz também me parece positivo. A maior parte dos baldios, não são todos deviam ter essa inscrição, desde que sejam isentos, e parece-me que isto também salvaguardado. Agora, o que eu acho é que aqui, nessa questão dos baldios, é isto. O baldio, acima de tudo, e temos que ser muito claros nisto, é um potencial, tem enormes potenciais, sempre teve. Aqui o António Duarte numerou muitos. Podíamos ir para a extração mineira, podíamos ir para outras áreas da extração do calino, da resina. Durante muitos anos foi um gerador de emprego. E eu penso que aqui é que é a grande questão. A floresta e os baldios de terrenos comunitários podem ser, eventualmente,
se forem potenciados, pode ser geradores de emprego e fixação de população. Até porque, se for direcionados estes baldios para a celulose, vamos ter uma produção maciça de uma determinada espécie de árvores. E põe em causa um ecossistema, e põe em causa o património e a biodiversidade destes baldios, que pode ser hoje potenciado e fazer-se novas abordagens a estas questões em termos económicos. E por isso, produtos silvestres, pode ser também potenciado a apicultura, que hoje também aqui em Amarante já tem algum impacto, nomeadamente os apicultores da Serra do Marão, e por isso essas questões podem ficar todas colocadas em perigo. Por outro lado, também gostava de dizer o seguinte, é que há aqui uma ideia errada no argumento. É isso que eu fico mais retinente sobre o argumento principal disto. É que dizem que os baldios, isto é a proposta do PSD e do CDS, dizem que os baldios não potenciaram o seu aproveitamento para os fins que foram idealizados. Ora, a maior parte dos baldios são um regime de cogestão. Ou seja, estão submetidos ao regime florestal. E o planeamento e a organização do baldio era da competência do Estado. E por isso, se alguém... O Estado é que fazia, é gestor, e é que fazia isso. A maior parte dos baldios em Portugal, nós estamos a falar entre 400 e 500 mil hectares. Mas, por exemplo, em Amarante, que nos reporta, tem 6.500 hectares submetidos a regime florestal. Mas há mais 6 freguesias que não estão submetidos, têm regime próprio de gestão, nomeadamente Carneiro, Candemil, Várzea, Telões, Chapa e Abuim. Tem o seu próprio modelo, optaram, a lei permitia-lhe que fizesse isso. E por isso, se isto aconteceu, se não aconteceu um aproveitamento, se nos últimos anos aconteceu um desleixo sobre a floresta, é muito por culpa do Estado. E aqui tem que ser sério em termos políticos. É que os partidos que estiverem, o meu, inclusivamente, que estiverem no poder, são muito culpados de tudo isto. Eu pergunto, uma das grandes, na minha opinião, uma das grandes questões que começou logo com os desleixos da floresta foi com o fim dos guardas florestais, das casas dos guardas florestais e com os seus trabalhadores que estavam ali. Desse imenso património. Porque eu conheço isso, porque também sou natural de uma freguesia que tinha baldios e que tinha uma casa de guarda florestal, que tinha emprego, que a floresta estava muito melhor cuidada e que eu não sei, porque ninguém ainda me confrontou com esses dados, o que é que custou mais? Se custou mais pagarem às empresas de helicópteros e disto para pagarem os incêndios, se custava mais manter esta gente a trabalhar e com a floresta muito mais produtiva. Isto diz que o confronto é pacífico para mim, mas eu não entendo isto. E por isso, todos os empregos, e nem há empregos, também gostava de dizer que nem há empregos ligados à floresta. Isto pode ser o fim destes territórios em termos de sustentabilidade económica destes territórios, do tecido socioeconómico e social. E, nomeadamente, uma questão muito importante é que isto são patrimónios são áreas com desvantagens naturais muito grandes e que estão sobre um prisma de isolamento social e que cada vez vai ser mais acentuado. E por isso eu julgo que está em causa isto. Porque eu não acredito, também conheço baldios, que estão entregues à Portocel com muito menos rendimento que têm os baldios que estão submetidos a um regime de cogestão e que não têm a mesma capacidade de gerar empregos que têm os baldios que estão diretamente ligados ao regime de cogestão. Isto para mim é muito importante. Eu gostava talvez de clarificar para as pessoas que nos ouvem e que nos veem esta questão dos compartes, que era para ver se conseguíamos compreender exatamente o que é que está aqui em causa. Pelo que eu entendo é que os compartes são consideradas as pessoas que vivem no território que é abrangido pelo baldio. E isso é o que vai mudar. Quem é que neste momento pode ser o comparte? Bom, por alteração, é todo aquele cidadão que é residente numa freguesia que está inscrito no licenciamento eleitoral da freguesia. Mas isso é o que a alteração propõe. Até o momento, quem é que é? É diferente? É diferente. Era nas localidades, que um baldio podia ser, numa freguesia, podia ser usado só para uma localidade. Com a localidade. Agora, o primeiro conceito de comparte, em 76,
com a lei, a primeira lei dos baldios, quando foi devolvido os baldios, porque isto é uma luta de 2 séculos, os baldios estiverem entregues a uma junta de colonização interna, tiverem entregues às câmaras municipais e posteriormente foram em 76 devolvido a quem direito, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal também, a quem direito tinha por usá-los e fruí-los. E por isso, eu comparto, nessa altura, e acho que era o conceito mais adequado. Compreendo que as coisas modificaram, as realidades modificaram, e que hoje também para mim é pacífico, que tenha que se alterar alguma coisa relativamente a esta matéria. Mas eram aqueles que exerciam atividade na área do baldio, que era muito restrito. Hoje, a lei, e que não é pacífico, também devo dizer-lhe, que não é pacífico, é que a lei vai definir a qualidade de comporta aquele que está inscrito e aquele que é de uma freguesia. Mas eu gostava, antes de terminar a minha intervenção, de dizer uma questão, porque, só para clarificar e que não haja aqui meio, é que os litígios em Amarante não foi só Freedom, foi com todas as freguesias. Todas. Aquele foi aquele que teve mais impacto, por outras questões, e todas elas tiveram litígios de várias ordens, nomeadamente quando devolveram os litígios com o setor privado, nomeadamente quando devolveram os terrenos baldios aos compartes. Houve muitos terrenos desses territórios que ficaram na mão dos particulares e que nunca foram devolvidos a eles. Houve aqui uma perda significativa desse território. Muito bem, José Joaquim, muito obrigado pela sua intervenção. Tenho aqui à minha direita o Dr. António Araújo, em representação do PSD. Sr. Doutor, há estas críticas a esta lei de que provavelmente estamos aqui perante uma privatização. Quais são os seus pensamentos sobre estas críticas e sobre esta proposta de lei também que foi apresentada pelo PSD e o CDS? Antes de mais, cumprimento os meus colegas de painel, hoje desfalcado. Cumprimento a RFM e o moderador, e também saúdo todos os que nos estão a ouvir e todos os que nos poderão ver pela RFM TV. Queria, como observação prévia, dizer que isto é apenas e ainda um projeto de lei que já foi discutido na generalidade e desceu à especialidade, apresentado de facto pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Na especialidade poderão ainda ser introduzidas muitas alterações, aliás, há abertura para isso e foi manifestada quando da discussão na generalidade. E é engraçado um episódio inicial quanto à discussão na generalidade que foi feita, salvo erro, no dia 2 ou 3 de abril, quando no dia anterior houve um relatório da Comissão de Agricultura e Mar, cujo relator foi o Miguel Freitas, deputado do Partido Socialista, e cujo esse relatório foi aprovado com os votos dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS e também do PCP. Este relatório tem algumas considerações genéricas, mas de facto não tem nada a ver com a posição do PS que depois foi expressa na discussão na especialidade. Ou seja, o PS pode dizer-se que de um dia para o outro mudou totalmente a sua posição, o que parece que pelos lados do Parlamento já não será virgem. Posta esta observação inicial, eu queria dizer que o Duarte, seguindo a sua matriz ideológica, com a legitimidade que isso lhe dá, vem com o fantasma da privatização dos baldios, mas, pasmem, a lei não contém um único termo, uma única expressão, uma única norma que possa suscitar esse tal fantasma da privatização dos baldios. Também se falou aqui quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que são as tais dúvidas que o Partido Socialista, agora as dúvidas existenciais, quando o Partido Socialista não tem argumentos,
nos tempos que correm, vai com inconstitucionalidade. Ora, está previsto no artigo 82 da Constituição da República Portuguesa, de facto, como setores de propriedade dos meios de produção, os meios de produção comunitários possuídos e geridos por comunidades locais. Ora, esta lei não altera nada em relação a isso. Os meios continuam a ser possuídos e geridos pelas comunidades locais e não por qualquer outra. Portanto, não há aqui qualquer alteração da delimitação dos meios, dos setores dos meios de produção. Portanto, mas se houver alguma constitucionalidade, com certeza que isso o Partido Socialista levará a lei ao Tribunal Constitucional e isso já dirimido oportunamente nesse Tribunal. Quanto à inscrição na matriz, que falaram aqui bem, eu penso que é um aspecto positivo, bastante positivo desta lei e que também foi realçado pelo representante do Partido Socialista. Aliás, ao que eu sei, muitas das parcelas dos baldios já estão inscritas na matriz. Portanto, isto, algumas pelo menos, isto dará corpo, no fundo dará corpo, a essas situações e a outras que eventualmente ainda não estejam inscritas. Mas, de todo modo, a inscrição também é importante para quê? Para dar estabilidade ao território baldio, para lhe dar certeza, para dirimir os tais conflitos que se falaram aqui, da delimitação dos perímetros e dos territórios baldios. Como sabe, leva a situações absolutamente, portanto, de falta de rentabilidade das receitas, porque, nomeadamente, falou-se já aqui em relação a Fridão, salvo erro, as receitas dos baldios estão cativas há vários anos por causa de um conflito que há relativamente ao território dos baldios, portanto, de umas receitas que foi recebida pelo Fridão e depois teve que ser devolvida exatamente devido a estes conflitos. Eu penso que esta lei também vem tentar estabilizar e dar corpo a uma forma de resolução destes litígios que, de facto, não é só entre Fridão e Olo, é entre várias freguesias e nós só estamos a falar do nosso concelho, mas por esse país fora, principalmente no norte, há muitos baldios e penso que haverá muitos conflitos também. Mas isso também será uma forma de dar estabilidade ao território, de dirimir eventualmente os conflitos quanto à delimitação do território e para evitar de facto essas situações, que também não é só em Fridão, das chamadas verbas cativas, que estão exatamente paradas, que não geram receitas, que não geram investimento por causa dos litígios que opõem freguesias a outras relativamente ao território dos baldios. E essa também é um objetivo e é uma intenção desta lei. Falou-se aqui na solução de conflito, na água dos baldios, penso que foi o Duarte que falou nisso, mas isso, reparem uma coisa, foi pela mão do Partido Socialista, que a titularidade das águas dos baldios passou para as autarquias, através da lei 54/2005, de 15 de novembro, que diz no artigo 6º, número 2, pertencem ao domínio público hídrico do município, os lagos e lagoas situados integralmente em terrenos municipais ou em terrenos baldios. Portanto, foi pela mão do Partido. Esta lei foi publicada quando era Presidente da República o Dr. Jorge Sampaio e quando era Primeiro-Ministro o Engenheiro José Sócrates. Portanto, foi pelas mãos do Partido Socialista que a água integrada em terrenos baldios passou para o domínio dos municípios. Não é por esta lei, não mexe nisso. Quanto ao património autónomo, há aqui uma grande confusão. Portanto, nós não estamos a falar em alteração, como eu digo, dos meios de produção. O património autónomo é só para efeitos judiciários e tributários. Porquê? O património autónomo é uma forma digamos, os órgãos dos baldios é a suscetibilidade de serem partes em juízo. É isso que se chama a personalidade judiciária e por isso é que lhe foi atribuída a condição de património autónomo para efeitos judiciários e para efeitos tributários. Porque hoje, se o património tiver que ser parte em juízo, eu penso que atualmente terá que ser representado por uma junta de freguesia.
ou pelo menos não tem a condição formal de património autónomo. Agora, então se já é representado, isto é só uma forma de dar um corpo jurídico e legal à representação dos baldios em juízo. Património autónomo significa o quê? Portanto, é só para efeitos judiciários e tributários, porque é exatamente para haver personalidade judiciária. O que isso significa? Suscetibilidade de uma parte, de uma associação, de um órgão, estar em juízo por ela própria. Se for demandado ou se demandar. Quer para se defender, quer para atacar. Portanto, é só essa a ideia de atribuir o Estatuto de Património Autónomo. Não tem nada a ver em modificar a propriedade coletiva. A propriedade coletiva e comunitária continua. Está na lei. Se formos ver no projeto de lei, continua e está lá. Quanto ao alargamento da definição de compartes, de facto, conforme foi aqui falado, está previsto ainda na atual lei, que ainda não foi modificada, que são compartes os moradores de uma ou mais freguesias ou parte delas, que segundo os usos e costumes têm direito ao uso e fruição do baldio. O projeto propõe, de facto, o alargamento da definição de compartes para todos os cidadãos eleitores inscritos na freguesia ou nas freguesias onde se situam os respectivos terrenos baldios. Ora bem, vamos ver uma coisa. Eu não conheço o terreno, mas ao que eu ouço dizer, quando é necessário, por exemplo, fazer uma votação em Assembleia de Baldios, eu penso que eles já recorrem às pessoas que estão recenseadas na freguesia. Penso eu que, em alguns casos, eles já recorrem às pessoas que estão recenseadas nas freguesias. Mas reparem, eu penso que este processo de eleição será mais transparente e mais estável. E já usado, como eu digo, em alguns casos. Vamos supor, é que há muitos que, eventualmente, hoje em dia, ainda são compartes e, se calhar, já nem moram nas freguesias. E reparem, por outro lado, há novos moradores nas freguesias que, como pelos usos e costumes não eram compartes, também não têm direito ao uso dos baldios. Isto será justo? Pergunto eu. Por outro lado, por exemplo, vamos ver a situação de um residente de uma freguesia a escassos metros de um terreno baldio. Não pode ter usufruto dele, porque, segundo os usos e costumes, não é comparte. Enquanto outros que têm ainda a propriedade lá na freguesia, mas que eventualmente já nem sequer moram lá, e nem sequer, porventura, se dedicam à agricultura, têm esse direito só porque já são compartes segundo os usos e costumes. É justo manter esta gestão desta forma? É justo, neste caso, manter a gestão de terrenos comunitários só em proveito de alguns, quando o que é comunitário devia eventualmente ser de toda a comunidade? E depois, por exemplo, reparem, agora há muito incentivo de dedicação dos jovens à agricultura. Pode haver também este exemplo. Por exemplo, um jovem estabelece numa freguesia dedicado a uma atividade agrícola com 18 anos, mas pelos usos e costumes não é comparte. Não pode concorrer com um avô que, se calhar, porventura, já nem se dedica à atividade agrícola, mas pelos usos e costumes é comparte. Ora bem, eu não estou a dizer que isto seja a solução ideal, isto eventualmente ainda pode ser trabalhado, etc. Mas, se calhar, é uma forma mais segura, mais abrangente, menos, digamos, subjetiva, de definir toda a comunidade que será possuidora dos baldios. Há aqui um problema que poderá ser, e já foi aqui falado, esse problema penso que na especialidade terá que ser dirimido, e eu acho que ainda vão discutir esse problema. É de facto por causa da união de freguesias. Porque as freguesias, pode haver união de freguesias em que uma das freguesias agregadas tinha baldios e a outra não tem. E vão perguntar assim, onde é que vão ser investidas as receitas dos baldios? E as pessoas vão dizer, logicamente, na freguesia que tinha os baldios. Agora, isso se calhar terá que ser acautelado. Embora a lei já preveja uma situação quanto às receitas que é importante,
que é que as receitas serão aplicadas nos próprios baldios ou nas comunidades locais. Portanto, por aqui, depois é uma questão de interpretação e a jurisprudência e a doutrina fará esse trabalho, eventualmente, se for necessário. Se é ou em proveito dos próprios baldios, a situação está resolvida, tudo o que seja investido no baldio, portanto, aí não há problema. Ou em favor das comunidades locais, se as pessoas forem por uma interpretação restritiva, digamos, as comunidades locais serão as comunidades onde existiam os baldios, que neste caso, de freguesias agregadas, poderá corresponder só a uma ou duas freguesias, se houver 3 ou 4, se as outras não tiverem baldios, eventualmente não beneficiarão do investimento dessas receitas. Depois, também se falou aqui da culpa do Estado. Reparem, só há cogestão se as assembleias de compartes decidirem que há cogestão, se delegarem a gestão. Portanto, não se tira aqui, na lei, não se tira uma atribuição, não se tira uma única competência, não se tira nenhum poder de gestão às assembleias de compartes. As assembleias de compartes continuam a ter toda a capacidade para gerir os baldios. Agora, só há cogestão se forem elas a deliberar que há cogestão. Portanto, têm deliberado em alguns casos, noutros não têm. Noutros não têm deliberado. Noutros não têm deliberado. Mas está na disposição da Assembleia de Compartes. Sim, mas o problema não pode se imputar só uma parte. Está na disposição da Assembleia de Compartes. O problema é que está a se imputar só a responsabilidade está aqui a de uma falar parte. que se retirava a autonomia. Não se retira a autonomia à Assembleia de Compartes. Está na disposição da Assembleia de Compartes gerirem ou não gerirem a coisa. E o Estado... Portanto, já não é de agora, com certeza. Esta culpa já é de há muitos anos. Há 76. E Esta foi culpa por já é de há isso. muitos anos. Sim, senhora. Depois, também se falou aqui, exatamente para falar nas receitas. É que reparem, a lei, isto é preciso também, a lei precisa de ser mudada, não haja dúvida nenhuma. Por exemplo, não está estipulado na lei nada quanto à aplicação das receitas obtidas com os baldios, na atual lei. E tem que se especificar. Para quê? Para evitar, de facto, a má aplicação dessas receitas. Para evitar que as receitas sejam eventualmente aplicadas em proveito dos próprios compartes e não dos baldios. Não é? Para evitar que haja situações de eventual corrupção. Para evitar tudo isso. Portanto, é muito bem, é preciso definir onde é que as receitas serão aplicadas. Esta lei propõe que sejam aplicadas em proveito exclusivo dos próprios baldios e das comunidades locais. Eu não vejo mal nenhum nisto. E a lei hoje nada refere quanto a isto. E, por outro lado, também já se falou aqui, a lei também não admite a fiscalização dessa aplicação das receitas. Nos tempos que correm, não pode haver receitas, neste caso, nem são privadas, não públicas, mas são comunitárias, sem haver alguma fiscalização. Porque senão podem ocorrer situações que em benefício próprio de algumas pessoas, isto tem que ser rigoroso e tem que ser gerido. E lá está também a tal atribuição formal do património autónomo, que é para permitir que as receitas que sejam fiscalizadas, nomeadamente pelas autoridades competentes, designadamente pelos serviços tributários. Porque não se coaduna com os tempos que correm e com o rigor que é exigido em todos os setores, não haver fiscalização de contas neste setor. E também a lei é mais rigorosa no que concerne à obrigatoriedade de apresentação de relatório e contas. Isto também é importante, já estava previsto, mas a lei agora também o resto é pacífico. Portanto, há muitos aspectos da lei que pretendem, em suma, modernizar, melhorar os métodos de gestão dos baldios, ultrapassar deficiências de fiscalização. Há muitos aspectos na lei que precisam de ser modificados. E esta lei contém muitos aspectos positivos. Face à análise que eu fiz, de facto, é preciso, eventualmente, ainda melhorá-la e beneficiá-la em termos de discussão na especialidade. Mas tem aspectos positivos. Um aspecto que é muito importante, como eu digo, para evitar eventuais conflitos, é definirem esse aspecto quanto às freguesias agregadas e baldios, portanto, com freguesias com baldios e com freguesias sem baldios, definirem especificamente onde é que vai ser utilizada as receitas provenientes dos baldios. Mas para já a lei tem muitos aspectos positivos e que era necessário alterar.
Dr. António Ruiz, muito obrigado pela sua intervenção.